Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Hoje o nosso assunto será linguística. Trataremos sobre o livro Linguagem e Ideologia, de José Luiz Fiorin. Esta obra foi publicada originalmente em 1988, na série Princípios da editora Ática, e, para os nossos estudos, empregamos a sexta edição de 1998. José Luiz Fiorin, natural de Birigui, possui graduação pela FFCL de Penápolis, mestrado e doutorado em Linguística pela USP. Ele também possui o título de pós-doutorado pela Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais de Paris e outro pela Universidade de Bucareste. Além disso, também conta com uma livre docência em Teoria e Análise do Texto pela USP e é professor associado da FEFELESH. A motivação de sua obra, Linguagem e Ideologia, é compreender como a linguística, ao longo dos anos, promoveu estudos voltados às práticas estruturalistas da linguagem. Essas práticas, por sua vez, têm muito mais ênfase, o foco voltado para as questões da forma, da composição das línguas. No entanto, atentar-se somente a esse aspecto das relações discursivas é voltar-se a uma preocupação explicitamente burguesa. Portanto, nosso autor vai dizer que, posteriormente, a linguística estruturalista foi tratada como uma linguística burguesa. No entanto, há outras preocupações pertinentes ao campo da linguagem e é uma destas o assunto deste livro, a ideologia. Para o nosso autor, o importante é analisar como a linguagem veicula a ideologia, mostrar o que é ideologizado por meio da linguagem. Ju, passando a bola para ti. Pensando na complexidade, não só da linguagem, mas também das relações ideológicas, qual que é o problema central nesta relação? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande querido amigo ouvinte, para você, Rodolfo, meu grande querido amigo, muito bom dia, espero que vocês todos estejam muito bem. Bom, antes da gente entrar um pouquinho nesse tema, a gente precisa discutir um pouquinho de quais são as intenções do autor desse livro e desambiguar um pouquinho essa relação entre linguagem e ideologia. A que é exposta pelo autor é a que ele almeja chegar. Em que sentido, Juliano? O autor ele aponta pra gente que há uma relação entre linguagem e ideologia que ela está bem difundida. É a noção de que, por exemplo, algumas variações sociais da linguagem, falas, trejeitos, sotaques, expressões populares, são mais apagadas, são menos bem vistas na sociedade do que expressões, trejeitos, falas e sotaques de grupos de elite, de grupos sociais da elite econômica de uma determinada comunidade. O autor não vai negar isso, ele vai dizer que isso sim é um reflexo da ligação entre linguagem e ideologia, só que para o que o autor almeja para esse livro, aonde ele deseja chegar, isso é muito pouco. E versar sobre isso seria bater na mesma tecla. Ele quer pensar um novo jeito de ver essa relação entre linguagem e ideologia. Antes de tudo, ele precisa definir o que ele entende por sistema linguístico, certo? O autor vai definir o sistema linguístico enquanto uma rede aí de relações, entre os elementos sintáticos, semânticos, fonéticos, fonológicos, enfim, que o compõem. Nesse sentido, os símbolos eles são dispostos aí com uma certa complexidade para construir um espaço onde eles possam operar sobre uma certa diferenciação. É por isso, por exemplo, que os símbolos L, que nós chamamos comumente de letra L, entre aspas, e de letra T, são símbolos que operam sob fatores de diferença no Brasil. Por isso, quando se fala mala e mata, a gente entende duas coisas diferentes, e não uma só. Isso vai ter uma relação entre o que ele vai definir como fala e discurso. A fala é a maneira como o falante expõe o seu discurso. Vai botar para fora o que ele está pensando. E o discurso é o conjunto de elementos que não só formam o que ele vai dizer, mas são constituintes da maneira como ele quer dizer. Para o autor, a fala ela não vai ter necessariamente uma determinação social, porque ela se trata aí da exteriorização, a maneira como o nosso falante vai dizer. Vamos deixar isso um pouquinho mais claro, então? A fala é a maneira como ele vai dar forma
e o conteúdo é o discurso. O que ele tem a dizer é o discurso, e a fala, como ele vai dizer. Por que essa fala não sofre tanta determinação social assim? A fala é o conjunto de estratégia que este falante vai poder usar para atingir o seu discurso e para fazer com que esse discurso seja mais bem compreendido pelo seu ouvinte. Para fechar essa ideia sobre fala e discurso, e por que é importante a gente ter isso definido, o autor ele vai citar um caso de Guimarães Rosa, quando ele visita uma aldeia indígena no Mato Grosso e fica ali pensando sobre por que todas as cores, os nomes das cores, terminavam em it. Num primeiro momento, ele pensou que terminavam em it porque it nessa linguagem seria cor. Depois, ele percebe que talvez tenha mais a ver com vida, então aquilo pode ser sangue. It poderia significar sangue no discurso daquela aldeia indígena. Então, o azul seria o sangue do céu, o vermelho seria o sangue da maçã, a verde seria o sangue da folha, e assim por diante. No fim, ele descobre que nem mesmo os falantes daquela comunidade sabem muito bem por que aquele it é dito no final das cores. O que o autor está querendo dizer aqui? O autor, no caso, o Fiorin. Não faz sentido a gente passar mais tempo entendendo de onde um discurso vem do que o que ele mostra, o que ele significa, porque a gente pode acabar num tipo de estudo fragmentário, pode ser redundante, que não vai ter tanto assim a passar para nós do que se a gente sentar e pensar o que se quer dizer e não de onde se vem o que se quer dizer. Por fim, o autor vai propor para a gente uma passagem bastante interessante em alguns exemplos que mostram um pouquinho como é que essas questões entre fala e discurso vão funcionar. Ele vai dar um exemplo aqui, passando mais pelos elementos superficiais do discurso. Segundo o autor, um mesmo elemento superficial, ou seja, tópico, uma espécie de lugar comum aí do discurso, ele serve a diversos pontos de vista dos mais variados campos políticos, econômicos, sociais, enfim, comunitários, que apontam para a realização desses fatores através de uma possível porta de entrada para o discurso ideológico. Como assim? Vamos pensar no exemplo da palavra liberdade. Quando você pensa em liberdade, você, meu querido amigo ouvinte, você tem uma ideia. Outro ouvinte pode ter outra. Eu tenho uma. O Rodolfo tem a dele. Este símbolo, liberdade, ele vai operar de diversas formas, abrindo margem para diversos conceitos, para diversos temas. Vamos pensar um pouquinho em tema e em figura, que é outro par que o nosso autor vai propor. Ele defende que tema é um elemento mais abstrato, ausente do mundo natural das coisas. Amor, por exemplo, seria um tema. Não é possível você sentir o cheiro do amor. Você não toca o amor. Você não vê o amor. Diferentemente de uma rosa, que seria uma figura, e aí sim, você sente o cheiro dela, você toca ela, você pode palpá-la, você sabe que ela existe no mundo natural das coisas. Ele fecha isso com um exemplo de 2 textos. Em um ele fala sobre um cavalo que, indeciso entre comer o feno ou tomar a água, ele acaba morrendo de fome e de sede. Em outro, ele fala de maneira mais direta sobre a incapacidade humana ter algumas decisões importantes. No entanto, o que o autor quer dizer aqui? Se aqui a gente tem um nível de variação, né, de discurso, onde, agora há pouco a gente falando de liberdade, ele poderia suscitar diversos temas, um mesmo tema, né, que é a incapacidade, ele suscita diversas figuras. Ou algo mais concreto, mais palpável, como falar de incapacidade, ou quase que uma lição de moral, que é essa questão do cavalo e do feno. Com tudo isso, a gente bate na porta da ideologia. Se a gente até agora falou de linguagem, a gente precisa entender um pouquinho melhor de como é que a ideologia funciona dentro da linguagem. Mais precisamente, o Rodolfo vai dizer pra gente agora, querido, o que é, para Fiorin, ideologia? Muito bem, Ju. Para o nosso autor, o Fiorin, a ideologia ela é definida como um conjunto de ideias e representações que servem para justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele mantém com os outros, e o que é comumente aquilo que a gente vai categorizar como ideologia. Veja só, a ideologia é não só constituinte da realidade, isto é, constrói a realidade, mas também é constituída da realidade. Ou seja, ideologia é aquilo que a gente pensa, comunica em sociedade a partir do que nós percebemos
e a partir do que nós construímos enquanto percepção. Um pouco complexo, mas não tão difícil como parece. Para o Engels, né, o filósofo que trabalhou junto ao Marx, nome mais comum aqui entre nós, né, ele vai explicar que a ideologia, em última instância, no último nível dela, ela é constituída pelo nosso nível econômico. Quer dizer, a ideologia carrega vários signos históricos, né? A ideologia carrega vários signos que são próprios do comportamento humano. No entanto, apesar de não ser definida somente por nossas relações econômicas, a economia dos sujeitos será a sua fronteira final. Por quê? Porque para o Engels, como ele explica, né, a base da sociedade humana não é a filosofia, mas sim a troca, a permuta que existe na caracterização do corpus social humano há muito tempo, né? A gente troca, a gente faz escambo, né? A gente teve uma série aí de sistemas econômicos para além do capitalismo. E agora, né, ultimamente a gente tem o capital, o dinheiro, como esse veículo, como esse motor propulsor da troca de produtos. Portanto, sabendo que o nosso modo de produção, as nossas trocas, né, as mercadorias que vêm e vão, são o que nos marcam, serão elas, portanto, que também determinarão as ideias e comportamentos de um indivíduo e, por extensão, de uma sociedade. Hoje, né, sabendo que a gente vive na era do capital, a gente sabe que a ideologia dominante é a ideologia da classe burguesa. A gente sabe, portanto, que tendo essas relações burguesas como a ideologia dominante, essas relações pautam a nossa vida. Para pensar nisso, a gente precisa entender como se dá o pensamento humano. Se você tentar imaginar como nós pensamos, a princípio, a primeira coisa que racionalmente vem à cabeça é a ideia da linguagem. Quando você pensa, né, às vezes é até meio maluco, parece que a gente está falando com a gente mesmo ou até uma outra voz dentro da nossa cabeça que vai nos dando orientações, instruções e assim por diante. Esse pensamento, pautado pela linguagem, ele é tipicamente humano. Afinal, né, os animais também podemos considerar que eles possuem pensamentos, mas são pensadores muito mais abstratos. Nós, por outro lado, trabalhamos com conceitos e não dá para falar de conceitos sem linguagem, é impossível. Por quê? Porque a linguagem é a nossa ferramenta por excelência de apontamento do mundo. Quando nós olhamos uma mesa, pensamos no signo mesa, pensamos nessa composição, né, da palavra mesa para referirmos ao objeto real. Se nós temos uma linguagem conceitual, esses conceitos, como nós já tratamos em episódios anteriores, eles são construídos socialmente, né? É impossível a gente ter conceitos subjetivos para se comunicar com os outros, afinal, percepções subjetivas são muito mais pautadas nas impressões do eu. Por isso, a linguagem, sendo esse mecanismo do pensamento, ela se torna muito mais reprodutiva do que criativa. Isso faz todo sentido no âmbito da ideologia. Por quê? Porque, sendo a ideologia algo que permeia as relações sociais, a reprodução é natural neste processo. Nós falamos, pensamos e agimos também de acordo com essas percepções comuns. Veja, nesse sentido, quando a gente fala dos discursos, a gente tem que entender que os discursos, eles assimilam e reproduzem as falas individuais. Por isso, há uma consciência direcionada por esses discursos, né? A gente tem sempre que pensar que existe ali uma intersecção pautada pelas relações ancoradas nessas ideologias. Vamos dizer que alguém faz uma proposta para você e a pessoa, né, por meio dessa proposta, você pode aceitar ou negar. Para negar, você pode negar de diferentes maneiras. Você pode balançar a cabeça para os lados, que isso, em uma determinada comunidade linguística, vai significar não. Você também pode falar não, nem, deixa disso, não quero e assim por diante. Ou seja, há diferentes formas de negação. Essas formas de negação mostram uma série de estilos para engendrar os discursos que necessariamente perpassam pelo crivo da comunicação
e da compreensão entre semelhantes. No entanto, apesar desses diferentes meios de expressão, nós temos o mesmo discurso. Nenhum deles deixa de ser uma negação. Vamos pensar de uma outra maneira? Por exemplo, a adaptação de um livro para um filme, para o cinema. Vamos pegar, por exemplo, Vidas Secas. Quando você lê Vidas Secas, é claro que a linguagem, com os seus artifícios sonoros, pode sim trazer ali uma percepção melódica, musical para a cena. No filme, no entanto, essa percepção ela é mais aguda porque ela é um recurso audiovisual que pertence ao universo da construção dos filmes. Por mais que esses meios de expressão sejam diferentes, trata-se de um mesmo discurso, de uma mesma preocupação com aquela narrativa. É difícil falar de uma individualidade de espírito e discursividade absoluta, de acordo com o Fiorin, porque os discursos, apesar das diferentes construções textuais, eles possuem uma mesma percepção, uma mesma ótica. Ju, como que isso se relaciona com a ideia de uma linguagem padrão e não padrão? Amigo, eu acho bem interessante essa discussão porque ela me lembra um ponto que a gente chegou a acompanhar na faculdade, né? A gente teve professores com pontos de vista muito diferentes sobre como funciona, por exemplo, a gramatização da língua em termos de criar um padrão, uma língua padrão. A gente chegou a acompanhar 2 pontos de vista. No primeiro, um professor, a gente obviamente não vai expor os professores, né? Mas um deles defendia que a gramatização da língua, a existência de uma língua padrão, ela determinava a mínima compreensão entre os sujeitos, como se ela fosse uma base a partir da qual a gente deveria seguir. Mas outro professor, já sob outro ponto de vista completamente diferente, defendia que a existência de uma língua padrão era justamente o contrário, servia à máxima compreensão dos sujeitos, porque essa língua padrão, na visão de alguns grupos de elite, seria uma espécie de rolo compressor sobre as outras variações. Isso é muito importante para a gente pensar, porque vai ter um pouquinho disso nesse trecho aqui, nessa segunda parte, onde o autor ele vai falar um pouquinho mais sobre como a linguagem, da qual eu falei, e a ideologia, da qual você falou, elas se entrecruzam. Ela mostra que o sujeito ele fica meio que à mercê, né, daquilo que é decidido para ele, pela realidade que o rodeia. Isso é decidido, segundo o Fiorin, através de uma perspectiva de classe. A classe a qual você pertence vai determinar o discurso a qual você estaria escolhido a defender pela realidade na qual você vive. Mesmo, isso é importante a gente pensar, aqueles que são dotados da capacidade de reverberar discursos críticos, né, ao discurso dominante, não estão livres dessas amarras que são impostas pelo seu tempo histórico social. Lembra bastante Freire, que a gente conversou há alguns episódios atrás. Nós somos criadores e criaturas do nosso tempo histórico social. Isso também acontece com os discursos. E nós não podemos nos desvencilhar de tudo que está posto pela realidade. Dessa forma, mesmo as pessoas que têm um discurso crítico a essa realidade, só o fazem porque esse discurso crítico reverbera dentro dos discursos que estão existentes no seu tempo histórico, no seu tempo social. Esse exemplo que eu trouxe do pouco de língua padrão, ele revela também um pouco mais sobre as trocas enunciativas, que para Fiorin vão acarretar em discursos contratuais e discursos polêmicos. Discursos contratuais são aqueles que, de certa forma, se convergem, se conversam entre si, defendem o mesmo ponto de vista, são ancorados numa espécie de concordância entre eles. Ele cita aqui o exemplo, por exemplo, de discursos que defendem o brasileiro como um povo cordial. Veja bem, todo brasileiro é cordial? Não, mas esse discurso cria uma espécie de visão de mundo sobre esse brasileiro, que é uma visão contratual entre esses 2 discursos, porque eles, de certa forma, convergem no que eles pretendem apresentar e defender enquanto realidade, moldar enquanto realidade, na verdade. Já pensando sobre discursos polêmicos, vamos pensar um pouquinho em comunidade LGBT. Existem discursos que defendem que pessoas da comunidade LGBT são sempre pessoas alegres, festivas, dispostas a uma convivência harmoniosa. Já outro discurso, é um discurso mais prejudicial, ele defende que essas pessoas são dispostas a
orientação errônea de pessoas mais fragilizadas pela sociedade a seguirem um determinado modo de vida que seria condenado pelo que a gente chama de pensamento ocidental cristão. Veja bem, esses dois discursos, de certa forma, pasteurizam essa comunidade. A comunidade não é composta por pessoas somente festivas e, evidentemente, ninguém dessa comunidade quer guiar pessoas a seguirem um determinado modo de vida. Porém, esses dois discursos existem, eles fazem parte da sociedade, eles guiam pontos de vista de determinadas pessoas que são imersas no seu tempo histórico social, só que esses dois discursos não conversam entre si. Eles são completamente opostos. Eles são discursos polêmicos. Eles vão sempre trazer ruídos quando eles forem postos à mesma mesa, à mesma discussão, o mesmo debate por indivíduos que, repetindo, não podem escolher fugir dos discursos que estão ao seu redor na sociedade. Dessa forma, a gente acaba voltando um pouquinho ao que a gente falou ali em cima dos discursos do cavalo e da incapacidade, o que Fiorin chama de euforia e disforia. Existem discursos que vão elencar fatores sociais e vão tratá-los de maneira positiva, e existem discursos que vão elencar fatores sociais e vão retratá-los de maneira negativa. Isso traz pra gente um problema. Se a gente tem tantos pontos de vista que são tão conflitantes, ou que às vezes podem concordar na sociedade, a gente tem o que Fiorin vai dizer, tempo histórico social, que é povoado ali por muitos discursos. Isso mostra pra gente um período histórico, uma realidade discursiva caótica. Como é que a linguagem opera sobre isso? Então, a linguagem é uma espécie de molde. Por exemplo, o nosso autor ele traz o exemplo das cores, de que as cores verde e azul, na nossa realidade, são cores distintas. Mas, por exemplo, na realidade linguística do Japão, não são. Não significa que as pessoas dessa realidade não tenham capacidade de entender que essas cores são coisas diferentes. Só que para aquele contexto real, esses detalhes não são a parte principal do que se quer expor quando a gente fala desses símbolos. Pensando nisso, pensando como a linguagem ela guia tanto assim a nossa comunicação, a própria existência do discurso exteriorizado, a maneira como nós passamos adiante aquilo no que acreditamos, conscientemente ou não, mas sempre dentro de uma gama de possíveis coisas a se acreditarem dentro de uma realidade. Rodolfo, responde pra gente um pouquinho sobre o que o autor pensa sobre isso. Se a linguagem, ela é ou não é, dessa forma, uma parte importante, crucial, assim, para a gente entender a própria formação da sociedade como a gente a conhece, nesse caso. Com certeza, Ju, vamos lá. Então veja só, o Fiorin vai questionar se a linguagem ela faz parte da superestrutura. E o que é superestrutura? Bem, é um conceito da teoria marxista que promove uma relação entre base ou infraestrutura e a superestrutura. Para explicar isso, a gente precisa entender um pouquinho mais esses conceitos. A infraestrutura, de acordo com Marx, ela inclui as relações de produção e as forças produtivas de uma sociedade. Ou seja, na infraestrutura a gente tem, por exemplo, o trabalho, o trabalhador, a força de trabalho, as relações que constroem, que solidificam produtos e assim por diante. Então, essa base ela é fundamental para que exista todo outro contexto social. Este outro contexto social a gente chama de superestrutura, que compreende, por exemplo, os sistemas político e jurídico do Estado, as consciências de classe, por exemplo, a ideologia no geral, que pode se manifestar não só por meio dos discursos, mas também na arte, na cultura, na religião e na espiritualidade, na própria filosofia, ou seja, no modo de pensar das pessoas. Essa construção muito mais preocupada com aspectos temáticos da sociedade, ela só é possível por conta da nossa base, do trabalho, da infraestrutura. Para o Fiorin, a linguagem, ela não faz parte da superestrutura, porque ela é um suporte. É por meio da linguagem que eu consigo explicar, por vezes, às vezes a gente não consegue, as nossas considerações em relação ao mundo. Eu não digo somente ao mundo material, ao mundo figurativo, mas também ao mundo temático. Nesse sentido, sabendo que a linguagem ela promove a superestrutura, ela é um suporte para a superestrutura, a gente tem que pensar que comunicação é ação. Um enunciador, quando ele fala, ele tem como objetivo transmitir alguma forma de conhecimento, uma percepção de mundo.
e até mesmo mudar o ponto de vista de alguém. Veja, aqui entram as ideologias. Quando nós conversamos, nós seres humanos tendemos a compartilhar nossas crenças, nossas visões de mundo, nossas ideologias, e muitas vezes é neste processo que a gente entra em relações harmoniosas ou conflituosas, por exemplo. A linguagem, ela é, portanto, um instrumento poderosíssimo de libertação ou opressão das pessoas, como, por exemplo, a escravidão, que a gente sabe que historicamente foi praticada pela humanidade. Ela pode também ser um objeto de mudança ou de conservação dos estados. Se eu busco a mudança, por exemplo, protestos são ações claras, discursivas em prol da mudança. Enquanto, por exemplo, repressões, discursos ditatoriais, vamos dizer assim, eles resguardam a conservação do estado das coisas. Veja, a gente pode também, por meio da linguagem, inspirar alguém, mostrar para alguém como ele pode ser, quem ele é e assim por diante. A literatura é uma ferramenta poderosíssima nesse sentido. E também, se valendo da literatura, para o exemplo seguinte, nós podemos falar de polêmicas. Polêmicas também são suscitadas por meio da linguagem. Portanto, quando nós nos comunicamos e quando construímos pontes, nesses processos, nós estamos, de fato, construindo também ideologias. Afinal, nós não lemos mentes, nós conseguimos chegar ao outro e também nos fazer entender por meio da linguagem. Por isso que o nosso autor, o Fiorin, vai concluir que a linguagem ela é autônoma em relação às formas sociais. Ou seja, ela é estruturalista, sim. E muito dessa estrutura nós não conseguimos explicar. Suas origens, as razões, os motivos, seria inútil tentar remontar todo esse debate. No entanto, a linguagem ela é determinada por fatores ideológicos. E esses fatores ideológicos sim mudam com o tempo, porque o sentido das coisas, a percepção em relação à realidade e a própria realidade em si muda com o passar dos anos. Por isso, linguagem e ideologia se encontram no campo da semântica, no campo das ideias, no campo da visão de mundo que as pessoas têm e constroem por meio das palavras. Perfeito, amigo. Bom, acho que isso sumariza a nossa discussão de hoje, não só a discussão de hoje, mas também a discussão do ano inteiro. A gente está chegando ao final do nosso último episódio do ano. Voltaremos em fevereiro de 2023 com o 4º episódio dessa nossa temporada. Amigo, mais uma vez eu me pego nessa posição de encerrar um ano, e mais uma vez eu não poderia encerrar um ano sem te agradecer pelo nosso convívio, pelas nossas conversas, pelo quanto a gente tem convivido nos últimos anos e pelo grau de excelência que você sempre trouxe e propôs que eu também trouxesse para o nosso podcast. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, é sempre um prazer ter você, nosso grande querido amigo ouvinte, com a gente também. Para manter contato, primeira coisa, siga nosso podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas as plataformas, para ficar ciente de quando o nosso novo episódio lá em fevereiro for sair. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, alguma coisa que queira falar, nosso e-mail podcastcorujale@gmail.com. Repito, podcastcorujale@gmail.com estará sempre aberto para você. Um grande final de ano para você e ano que vem nós nos encontramos de novo. Até!